Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Nós tivemos aí esta semana, voltando agora, semana desde segunda-feira, fora do ar, em virtude de compromissos inadiáveis fora de Campo Grande. Não deu para a gente conversar na segunda, terça e quarta, mas voltando na quinta, e também não mudou muito, né, os assuntos. Nesta semana foram praticamente os mesmos, com o recesso do Poder Legislativo, tanto em nível estadual e municipal como federal. E o que sobrou aí para discutir foi exatamente a reforma da Previdência, que já foi votada em primeira na Câmara dos Deputados. Agora falta uma votação, né, vai ser feita no mês que vem. E depois, né, mas isso me parece que está definitivamente sacramentada essa história da reforma da Previdência Social. Quero agradecer às pessoas que durante a minha ausência se comunicaram para saber, para ter informação e tal. Nada de grave, tudo normal. Essa decisão do PDT, né, em suspender a filiação de 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência Social, eu tenho como um sinal, né, muito evidente, muito forte, de que realmente está o Brasil precisando de uma reforma política urgente, né, para evitar essas coisas que aconteceram durante a reforma da Previdência, que não é a primeira vez, né, que negócio de PDT, PSB, esses partidos de esquerda traírem, né, já é uma coisa até meio que convencional. Mas para evitar isso, seria de bom tamanho, né, que o Congresso Nacional passasse a pensar numa reforma política, de modo a que as pessoas pudessem ter, né, a liberdade dentro do partido para, inclusive com maioria e minoria dentro do partido, para tomar decisões, né, que não violentassem princípios. A pessoa pensa uma coisa, o partido pensa outra, tal. Sei lá, uma reforma política é extremamente necessária, já faz tempo, né, não é coisa de agora, inclusive para enxugar um pouco esse número exagerado de partidos que se tem. Eu sou contra, por exemplo, que se extinga partido, que se tire partido. Cada partido tem o direito de se organizar, tal, mas quando não der conta do recado, o partido tem que incorporar outro, né? Quando se tira, por exemplo, caso da reforma da Previdência, né, que pode indicar um caminho aí para essa reforma. Mas o assunto mais interessante da semana, os assuntos mais interessantes que estão vigorando aí, é essa nomeação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E outro é a decisão monocrática do ministro Dias Toffoli de suspender temporariamente as investigações envolvendo o COAF, atendendo uma petição do senador Flávio Bolsonaro, que está aí com problema aí do COAF, do Queiroz que não aparece, da denúncia de rachadinha, denúncias graves, né? E tão graves que ele diz que não tem nada, que se declara inocente,
mas está tomando as iniciativas para evitar que a coisa ande, que a coisa caminhe. O pessoal fala que, e eu estou lendo aqui, direto aqui, comentários de especialistas, de cientistas políticos, de quem não entende nada de política também, né? Falando aqui que essa decisão do Dias Toffoli, ela, em verdade, é contra a Lava Jato e contra as investigações, porque é um dos principais órgãos, os órgãos principais aí da investigação, de que vale os órgãos de investigação, Ministério Público, Polícia Federal, são exatamente o COAF e a Receita Federal. Nesses dois órgãos você só pode investigar alguma coisa com base nos dados fornecidos pela Receita Federal, pelo COAF. Tem mais um órgão que eu não estou lembrado aí. Só podem ser utilizados os dados se houver autorização da Justiça. Uma decisão muito questionável nessa do ministro Dias Toffoli, porque é exatamente a função da Receita Federal e, sobretudo, do COAF, é passar as informações para que o Ministério Público e outros órgãos de investigação possam, né, analisar estas informações repassadas e tomar providência. De repente, o COAF manda uma transação, movimentação atípica, como aconteceu no Rio de Janeiro, e dá naquele escândalo que terminou levando 8 ou 10 deputados estaduais para a cadeia, envolvendo, inclusive, o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, com aquela questão do Queiroz, que eu, com base no que eu ouvi, é uma denúncia extremamente grave, não tem defesa, está lá, né? O COAF denunciou, está denunciado, é batom na cueca. Então, o Flávio Bolsonaro está desesperado. Primeiro pelo mandato dele, né, de 8 anos. Segundo pelo que foi dito durante toda a campanha, né, que as pessoas votavam no Bolsonaro sabendo que ele não tinha experiência nenhuma de administração, até porque ele dizia mesmo, olha, economia eu não manjo nada. Estou trazendo o Paulo Guedes porque ele é que manja. Mas ele tinha o handicap, né? Tinha o ponto de diferenciação dos demais candidatos, de que ele era o único cara honesto, o único candidato honesto. Ele foi apresentado como o único candidato honesto, o pai da honestidade, da ética e da moral. Então ele não ia, né? Com ele não ia acontecer rachadinha, nenhum tipo de improbidade administrativa, e aconteceu. Tá aí, ninguém pode dizer que não, mas se for culpado, não pode, tudo bem. Mas aconteceu. O nível de comprometimento do ponto de vista ético e moral do Flávio Bolsonaro é o mesmo dos filhos do Lula. É a mesma coisa dos filhos do Lula e do próprio Lula. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Então, o seu Flávio Bolsonaro está isolando, né? Ou misturando o pai dele, o governo do pai dele, com os outros governos que passaram por aí. É por isso que não falar em corrupção, falar isso aqui. Quanto o Flávio Bolsonaro não for julgado, né? Não for investigado, tal, não for considerado réu, porque não tem como escapar, enquanto o Queiroz não reaparecer, vai ficar né, esse entre aspas aí na honestidade do governo do senhor Bolsonaro. Quanto a atrapalhar a investigação, é até possível que atrapalhe,
Agora, com relação à Lava Jato, não, porque a Lava Jato teve o seu gran finale quando prendeu o Lula, porque o objetivo da Lava Jato era prender o Lula. E conseguiu. E esse objetivo foi muito bem esclarecido, muito claro. Não adianta querer dizer que eu estou inventando moda, porque ficou muito claro no PowerPoint, na seção PowerPoint do Ministério Público, quando o Deltan Dallagnol mostrou aquele mapinha e no meio do mapa estava o Lula como o grande líder da quadrilha que roubava o Brasil. Então a Lava Jato, para mim, o grande finale da Lava Jato foi a prisão do Lula. A morte da Lava Jato aconteceu quando o Bolsonaro convidou o Moro para ser o seu ministro de Justiça e Segurança Pública. Para mim foi a morte. Por quê? Porque o Moro era a referência da Lava Jato. Era o chefão, era o xerife da Lava Jato. Posso imaginar a Lava Jato sem Moro e sem Deltan Dallagnol. Os dois eram, né? O Dallagnol continua. Mas o Moro era a cabeça, né? A cabeça da Lava Jato era o Moro e inteligentemente, dentro do seu projeto de poder, o senhor Bolsonaro tirou o Lula tirou o Moro da Lava Jato. Acabou com a Lava Jato. Matou a Lava Jato ali. Que é Lava Jato sem Moro? Não existe. Acabou. E por que eu falo jogada inteligente? Jogada inteligente, porque esse negócio de investigação, de CPI, de investigação independente, que o governo não tem controle, isso não serve para governo nenhum. Porque cada governo tem o seu projeto de poder. Esse negócio é porque não tem. Todo mundo tem. Aliás, é regra geral, norma de todo partido, é exatamente atingir o poder, chegar ao poder com um projeto para, de preferência, permanecer no poder. Aconteceu com o PSDB, quando o Fernando Henrique estabeleceu a reeleição, que não existia, ele criou a reeleição para ele atender ao projeto de poder dele, do PSDB. Aconteceu principalmente com o PT. O PT, o que foi o PT? O PT foi um projeto de poder. Um projeto de poder que começou com 8 anos de Lula. O Lula arrumou 8 anos para Dilma, não deu certo, né? Caiu no 5º. Mas já havia uma projeção de mais 8 anos para o Lula. Quer dizer, esse é projeto de poder mesmo. Projeto de poder que já estava começando a criar raízes com o Congresso, né? O Congresso Nacional, aparelhamento do Congresso Nacional, aparelhamento do Poder Judiciário, furou no Congresso. Furou por causa da Dilma, que foi extremamente incompetente para se articular politicamente. Porque, mesmo ela tendo fracassado na política econômica, poderia ter se mantido no poder se tivesse tido jogo de cintura para conseguir número de deputados e senadores o suficiente para não ser empichada. Então todo mundo tem projeto de poder. A ditadura tinha um projeto de poder, a Sarney tinha um projeto de poder, o Collor tinha projeto de poder, não conseguiu sobreviver. E o Bolsonaro também tem um projeto de poder dele. Tanto que, quando
candidato a presidente da República, ele declarou que não iria para a reeleição, que o mandato dele seria de 4 anos. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí, depois de eleito, povo na rua, manifestações e tal, ele se entusiasmou, se empolgou e já lançou a candidatura à reeleição em 2022, que ele fez na Marcha para Jesus, tendo Cristo como testemunha. Candidato à reeleição em 2022. E agora você abre qualquer rede social, é Bolsonaro 2022 e Sérgio Moro 2026. É o que você vê, já é uma coisa já mais ou menos programada. Seria 8 anos do Bolsonaro, 8 anos do Sérgio Moro, depois pode o projeto incluir mais volta como era o projeto do PT, mesma coisa. Porque essa história de continuismo, só quem é contra é a oposição. A oposição é contra, bate, você não pode continuar, tem que acabar, tem que haver revezamento de poder, não sei o que lá. Só a oposição que briga. Porque quando chega ao poder, o cara quer permanecer no poder. Quer ficar no poder. E essa tendência já foi demonstrada no governo atual. Então a ida do Moro para o governo já foi uma forma já faz parte desse projeto de poder. Não quero dizer que ele, né, seja o favorecido aí, 2026, sei lá. As coisas podem mudar, mas o projeto está pronto. O projeto está pronto. E a coisa pode, inclusive, enveredar para se o Bolsonaro tiver toda a competência para fazer política, poderia enveredar, inclusive, para uma reeleição como é feita até hoje na Bolívia, por exemplo. Na Bolívia o cara se elege 3, lá na Venezuela é a mesma coisa. 2, 3, 4, 5 mandatos, vai embora. Se não descambar para isso aqui no Brasil, ainda a gente deve dar graças a Deus, né? Porque o projeto de poder do Bolsonaro existe. Está aí. Não precisa... Aí aparecem os caras dizendo, não, você está tentando adivinhar, não sei, não estou tentando adivinhar nada, não. Eu estou fazendo uma reflexão em cima daquilo que está aí, daquilo que existe. Ou você acha que não, que o Bolsonaro vai entregar, né? Vai vencer o mandato dele e tal, e ele vai entregar e vai embora para casa. Isso ele não quer. E nenhum bolsonarista quer. O que o bolsonarista quer é que o Bolsonaro se perpetue no poder. É o que está aqui na rede social. Os militantes do bolsonarismo partem exatamente para isso. Quer dizer, é a defesa daquilo que o PT defendia, um projeto de poder. E num projeto de poder não cabe investigação, não cabe CPI e, sobretudo, investigação independente, como estas que são feitas no Brasil. Investigações que o governo não pode controlar. Enquanto estiver investigando PT, investigando corruptos do passado, tudo bem. Mas e a hora que essas investigações apontarem para a administração do Bolsonaro e terminar? Aí fica difícil, né? Para o governo. Então o governo não quer saber de CPI, o governo não quer saber de coisa honestidade, esse negócio de corrupção. Nenhum governo quer saber de mexer com isso. Só a oposição tem interesse em mexer com isso. Somente a oposição. Pelo que eu tenho visto aqui, as pessoas defendendo o Flávio Bolsonaro, defendendo o Queiroz, né? Tentando desembarcar o Flávio do governo, como se ele não fosse filho do Bolsonaro. Tal. Tem todas essas histórias aí.
O falar em Bolsonaro, ele não recorreu à decisão da Justiça de tornar inimputável, né, o, o criminoso que tentou, o homem da facada. Ele tinha recurso, mas não sempre terminou. O que agora não lhe dá o direito de questionar, né? Agora não tem mais o que questionar. Não, porque isso aí foi coisa do PS, PSOL. Ele agora tem que ficar quietinho, porque ele admite a decisão da justiça, porque ele tinha recurso e não recorreu. Achar que o cara não é louco, que o cara é pau mandado aí de grupos de oposição a ele, não tem, daqui para frente não tem sentido mais. Daqui para trás tinha. E se ele tivesse recorrido também. Aí vem a velha teoria da conspiração. É porque esse cara, esse psicopata aí, ele fez curso na mesma academia de tiro que fez o Bolsonaro e o filho dele. E por que não sei o que tal. E eu ouvi até uma história de que não houve facada. Já ouvi essa história. Claro que eu não acreditei, é claro que não dá para fingir uma facada no meio da multidão, né? Tem como inventar uma facada. Houve a facada. Agora, morreu o assunto, né? Acabou o assunto, o cara é doido mesmo. O cara fez a coisa sozinho, não houve conspiração nenhuma, não houve ninguém por trás. Isto é o que reconhece o próprio presidente, a própria vítima. Então, não adianta ficar tentando mudar as coisas, porque a coisa é essa mesmo. Eu achei estranho, né? Cara louco, uma coragem, só para ser louco mesmo. Chega lá e enfiar a faca num candidato a presidente da República, candidato favorito à eleição, enfiar uma faca. Para mim, só louco. Para mim, só louco mesmo. Tô vendo aqui no jornal do Media Max, no impresso, que o ministro Mandetta vai estar em Campo Grande esta semana. Hoje, né? Quinta-feira, hoje? Não. Quando é que vai ser? Na próxima segunda-feira. Vai estar aqui para lançar o programa Saúde na Hora. Programa pioneiro, prevê ampliar o horário de atendimento nos serviços de atenção primária, consultas médicas odontológicas, coleta de exames pré-natal. Ampliação dos recursos mensais ao município, isso é bom, e extensão do financiamento, do funcionamento das unidades para o período noturno, horários de almoço e final de semana. Quer dizer, os postos 24 horas, né? Atender 24 horas, 7 dias por semana. Novo programa do Ministério da Saúde. Legal isso aí, né? Muito bom. Eu quero conversar com você ainda hoje sobre essa polêmica aí do Eduardo Bolsonaro na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Tá? Muita conversa, gente contra, gente a favor, gente achando que é nepotismo, gente achando que é influência né? Que é nepotismo, achando que o Eduardo Bolsonaro não tem competência, porque ele assou hambúrguer, não sei o que tal.
Então, vamos falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. O que foi? A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Pois bem, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com. Muito obrigado ao pessoal que está aí ligado aí na Via Morena, seja através do site, através da live da Via Morena na Via Morena aqui no Facebook. Polêmica muito grande aí. Eu queria que você... Estou falando aqui, gente, ó. E eu quero que você escute, se você quiser, pode participar. De preferência, se você achar que eu estou exagerando, que eu estou equivocado, que eu estou, de repente, eu posso estar. Apesar da preocupação que eu tenho em me preparar bem para falar, para depois falar, aí eu, claro, não posso cometer alguns equívocos, até porque é opinião, né, termina sendo opinião pessoal minha. Essa história aí do Eduardo Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos. Polêmica danada, uns achando que é nepotismo, outros achando que o cara não está preparado. Eu tenho uma opinião completamente diversa de quem acha que não está preparado. A minha opinião aí termina indo ao encontro da opinião dos militantes do bolsonarismo. Eu acho que não tem que ter polêmica nenhuma. Aliás, o Bolsonaro não tem nem que jogar isso para a opinião pública, ficar nesse debate, porque nomeia e acabou. Manda para o Senado. Manda para o Senado o nome do cara. Por que toda essa polêmica aí? Qualquer nome que ele indicar vai gerar polêmica. Porque ele tem oposição. E a oposição dele é uma oposição super articulada. Não adianta qualquer nome que ele indicar e jogar para a opinião pública, então vai dar nessa discussão estéril
que ele tem que fazer, mas é nomear. Nomear sabe por quê? Porque esse rapaz aí, o Eduardo Bolsonaro, está preparado. Está preparado para ser embaixador e conheço ele. Estou falando porque eu conheço o cara, já conversei com ele. Muito aqui em Campo Grande mesmo. Já o entrevistei. Entrevistei a ele, entrevistei ao pai. Eu senti muito mais segurança no filho do que no próprio pai. Em matéria de conhecimento, matéria de cultura política. Preparadíssimo. Não concordo com... Ele veio aqui uma vez para defender a tal de escola sem partido. Eu não concordei com ele, não concordo com ele em quase nada do ponto de vista ideológico. Acho ele um neofascista, mas preparo ele tem. Sabe exatamente o que fala e sabe muito mais o que quer. Para ir um lugar, é um lugar ideal. Para ele é exatamente os Estados Unidos do Trump. Que é um governo radical, de direita, e ele também é. Chega a ser meio fanático, chega a sonhar em assumir liderança internacional e tem preparo para isso que ele conhece bem. Eu até acho que no lugar de mandar ele para Washington, o presidente Bolsonaro deveria ter esse boca de burro que está aí no Ministério das Relações Exteriores e colocar o filho dele. Esse cara que está no Ministério do Exterior é um idiota. É um folclore. É motivo de chacota lá no exterior. Duas posições, duas coisas que ele defende e tem coragem de escrever e passar para o Bolsonaro. Um é concordar com a tese totalmente maluca do Olavo de Carvalho de que a Terra é plana. Defende a teoria da Terra plana, esse cara que está aí no Ministério das Relações Exteriores. Para ele a Terra é plana. Vai indo assim e acaba. Vai indo e diz, acaba a Terra. Se o cara que acredita que a Terra é plana, que a Terra é quadrada, um cara desse é um imbecil. E a segunda tese que ele inclusive passou para o Bolsonaro passou maior vexame lá na Europa, quando tentou convencer, através de uma tese que ele defende, de que o Hitler era comunista. Mas é um cara desse, que preparo que tem um cara? Nenhum. E é o ministro das Relações Exteriores, indicado pelo Olavo de Carvalho. O astrólogo. Olavo de Carvalho é astrólogo. Não tenho nada contra a astrologia. Mas a astrologia não é ciência. A astrologia na boca desse cara aí, do finado Omar Cardoso, para mim é picaretagem. A astrologia, para mim, é picaretagem. Adivinhar o futuro das pessoas, é tudo bobagem. E esse cara que está no Ministério das Relações Exteriores, acredita nisso. Acredita. Acredita nisso, meu. Acredita que Hitler era comunista, porque o partido do Hitler era Partido Nacional Socialista. Então, como era nacional socialista, ele concluiu que o Hitler era comunista. Quando todo mundo sabe que a Terra é redonda, né?
terra. E não é tese, não. Terra redonda, comprovadamente redonda. Porque o pessoal fotografou a terra lá de cima. E ela é redonda mesmo, ué. Como é que você pode fazer uma coisa que é redonda e virar quadrada? Plana. Quadrado é o cara que acha que a Terra não é redonda. E esse ministro das Relações Exteriores, que está aí no governo do Bolsonaro, indicado pelo Olavo de Carvalho, o astrólogo, ele defende a tese do Olavo de Carvalho, de que a Terra é plana. A Terra é plana. Ele não consegue explicar como é que você está lá no Japão, né? E está lá embaixo. Para ele não está embaixo, está tudo em cima. Defende isso. Assim como defende que o Hitler era comunista, quando as principais vítimas do Hitler, além dos judeus, eram exatamente os comunistas. Os judeus, primeiro isolou, né, botou nos campos de concentração para matar em seguida. Os comunistas já mandavam matar antes de ir para o campo de concentração. Comunista, cigano, negro, né? Eles mandavam matar. Para os judeus, eles davam um castigo, né? Davam um banho, davam dar um banho, depois matavam nas câmaras de gás. Aí, esse cara vai e fala que o Hitler era comunista. Então, eu acho até que o Bolsonaro fazia um bem para a diplomacia brasileira se no lugar desse imbecil que está lá, colocasse o filho dele. Que para mim entende muito mais de política do que o próprio Bolsonaro. O filho, o Eduardo, para mim, pelo que eu conversei com ele, conversei pouco, né? Conversei uma meia hora com ele, entendi que ele entende muito mais de política do que o próprio pai. Ele é articulado com a direita internacional. Bem articulado. Eu não concordo com nada que ele defende a partir da tal escola sem partido. Aliás, falar em escola sem partido, que fim que levou a escola sem partido? Esse aí. Que fim que levou? Estava todo mundo defendendo escola. Duas coisas que ninguém falou mais. Escola sem partido. Não vi mais ninguém defendendo. Com o próprio Eduardo Bolsonaro veio aqui a Campo Grande. Tivemos um embate numa entrevista na FM Capital, e ele defendendo com todo o ardor a escola sem partido. Nunca mais vi ele falar nisso. Voto impresso. Estava cheio de neguinho defendendo o voto impresso aí. Você ligava a rede social, o YouTube tinha até um procurador aposentado aqui de Campo Grande que defendia, né? Mostrava do jeito dele lá as fraudes do voto eletrônico. Tal. Agora hoje não vejo ninguém falar. Ninguém fala mais. Cadê? A escola sem partido. E agora pode ter escola com partido, porque a oposição assumiu. Porque a direita assumiu agora. Fazer escola sem partido para a esquerda, aí não dava, mas para a direita dá, para a direita vale. É aquela história que eu falei do tal projeto de poder, né? Você, quando o projeto é seu, aí é bom. Quando o projeto é dos outros, aí não presta. Quando vai impedir o seu projeto de poder, quando vai perturbar o seu projeto de poder, quando vai ser uma pedra no caminho do seu projeto de poder, não presta, não serve. É o que está acontecendo hoje com essa queimação em cima do Sérgio Moro.
Uma queimação que eu disse aqui, vou repetir, interessa muito ao governo. Porque o Sérgio Moro pode ser uma pedra de tropeço no caminho do projeto do Bolsonaro. Pode ou não pode? É claro que pode. Nós temos hoje a direita, porque a esquerda vai passar pelo purgatório, depois vai para o inferno, para depois se recuperar, né, daqui sei lá quantos anos. Agora a direita vai mandar nesse país por algum tempo. E nós temos, para cruzar o caminho do Bolsonaro nos próximos pleitos, pelo menos duas opções à direita. Uma é o Sérgio Moro, que seria o sucessor natural do Bolsonaro em 2026, porque o Bolsonaro já está contando, inclusive, que vai ser eleito em 2022. Então, em 2026 seria o Sérgio Moro. Mas tem um outro nome à direita, que é o do João Dória, governador de São Paulo. Que pode meter gosto ruim aí nessa farofa aí. Então não dá para... Tem que se organizar. Tem que preparar um projetinho de poder, calcar bem, porque se não fizer, não chega sequer à reeleição. Muito menos ter um sucessor, muito menos ser o próprio sucessor, com a mudança na Constituição e a mudança no projeto de reeleição. Hoje o presidente só pode se reeleger uma vez, mas pode, né, mudar isso aí. Na Venezuela, o presidente é eleito tanto que ele puder, e pode sempre, porque o México, por exemplo, teve mais de 40 anos, só o partido institucional, né, que mandou o México. Na Bolívia, por exemplo, o índio lá, o Evo Morales, já vai terceiro ou quarto mandato. Toda eleição ele arruma um jeito de ser candidato. E como ele aparelhou o Estado, ele vai sair do palácio de um caixão. Ou de galinha. Como vai acontecer lá na Venezuela. Mesma coisa na Venezuela. Venezuela, esse Maduro aí não vai amadurecer, não vai cair, não vai apodrecer nunca, vai ficar lá. Por quê? Porque ele conseguiu, ampliando, sofisticando o projeto de poder do Hugo Chávez, criar um jeito para ficar sendo candidato na vida toda. Aparelha o poder legislativo, aparelha o poder judiciário, aparelha o Ministério Público, controla a imprensa, mandando fechar ou não concedendo concessão para os canais de rádio e televisão. Hoje, a Venezuela hoje é uma ditadura eleita pelo povo. O povo que pode votar, né? E que pode ser candidato, porque vai chegando... A Venezuela é mais ou menos igual à Rússia. A Rússia é o seguinte. Ali na Rússia, sabe como é que é lá na Rússia? A Rússia é o seguinte. Não sabe? A Rússia tem... o Putin não pode ser reeleito presidente da República. Então o que ele faz? Lá tem o presidente da República e o primeiro-ministro. Quando ele não é presidente da República, ele vai ser primeiro-ministro. Como presidente da República, ele é o chefe do governo e o chefe de Estado. Quando ele vai ser primeiro-ministro, aí muda. O chefe de governo e o chefe de Estado é o primeiro-ministro. Ele vai se revezando entre
entre primeiro-ministro e presidente da República. O que ele faz para ganhar a eleição lá? Primeiro, ele, do ponto de vista da gestão, ele razoável, né? Até porque os veículos de comunicação, tudo na mão dele e tal, ele mostra que ele é um grande presidente. Segundo as vésperas da eleição, ele consegue prender todos os adversários potenciais. Que ele pode incomodar, ele manda prender. Então, os candidatos que não têm voto, que o povo não conhece, os candidatos podem votar quantas vezes quiser. Sabia disso? Inventou. A gente é assim. Voltando com o programa Sérgio Cruz, tá legal? Eu falava aqui da Rússia, né? Como é a eleição na Rússia. Lá, a Rússia é um país, não é um país comunista. Já foi, né? Tem gente que acha que ainda é. É ditadura. É uma ditadura disfarçada. Se é que é possível disfarçar uma ditadura. Mas do ponto de vista legal, tal, constitucional, é uma democracia. Então, a eleição lá dá sempre o Putin. O Putin, ou ele é primeiro-ministro, ou ele é presidente da República. E a eleição lá é sui generis. Você vota quantas vezes você quiser. Você vota, aí põe uma tinta no dedo para dizer que já votou, vai lá em casa, passa um sabão, tira a tinta, vota noutra sessão. Tem cara que vota 20, 30, 40, 50 vezes. Lá. Vota quantas vezes quiser. Quando abre a urna, tem 90% dos votos do Putin. Não, esse. Por quê? Por causa do aparelhamento. E quanto mais tempo no poder, mais tempo tem o governo de aparelhar o poder. O Lula tentou aparelhar aqui no Brasil e conseguiu, né? No governo dele ele aparelhou bem, menos, né? Menos o Ministério Público e a Justiça de primeira instância. Porque Supremo, hoje é o Bolsonaro que está fazendo isso. Esta decisão do Dias Toffoli aí de congelar, bloquear as investigações envolvendo Eduardo Bolsonaro e todos os outros na mesma situação, ela favorece ao Bolsonaro. Porque Bolsonaro não interessa ficar mexendo com corrupção, essas coisas. Até porque qual é o governo que não vai ter corrupção? O dele não vai ter corrupção? Já teve antes de começar com essa indicação do filho dele aí pelo COAF. Então tem. Não interessa para nenhum governo. Ah, mas o Bolsonaro é o único que não era ladrão. Mas o Lula, quando foi candidato a presidente da República pela primeira vez, também não era ladrão, não. O Lula, quando foi candidato a primeira vez, era o símbolo da honestidade. Vem com aquela história dos 513 picaretas intitulando. O discurso é sempre o mesmo. Vamos acabar com os ladrões e tal. O discurso do Collor é o mesmo. É o mesmo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era varre vassourinha e empolgou a população inteira. Depois veio o Collor com os marajás, caçador de marajás, empolgou. E aí vem o Bolsonaro na mesma esteira,
de se fazer um governo sem corrupção, um governo ético e moral e tal. Isso enquanto está na oposição. Porque a hora que chega ao governo, aí muda tudo. Muda tudo. E já está mudando. Eu queria que alguém aí ligado a Bolsonaro, que ouve esse programa, tem muita gente que me enche o saco aqui, hoje está tudo calmo aqui, né? Que apresentasse argumento contra. Não, Sérgio Cruz, você está errado. Não é assim, não. Com o Bolsonaro é diferente, com o Jânio foi diferente, com não sei. Não, mostre a diferença. Mostre a diferença. Só não teve roubalheira quando não deu tempo, porque houve tempo o pessoal meteu a mão. O consagrado governo, a consagrada ditadura militar, que, portanto, muita gente elogia, tem os intervencionistas que querem a volta da ditadura militar, também havia os corruptos. O que não se podia na ditadura militar era denunciar os corruptos. Mas estão aí, ó. Tem muitos que estão aí ainda sobrevivendo. Então, qual é o governo não quer saber disso aí, não. Combater, que não esquece isso aí. O governo não quer saber de investigação independente. O governo quer tudo aquilo que ele possa controlar. Aquele que foge do controle não quer. E não é ele, não é ninguém quer. Nenhum governo quer Ministério Público fungando no seu cangote. Nenhum quer. E o Bolsonaro também não quer. Porque se ele quisesse, ele já tinha devolvido esse filho dele lá para o Rio de Janeiro. Já tinha tomado essa vaga. Não, espera aí, meu filho. Vamos tirar na carne aqui. Não ia admitir, de forma alguma, a presença do Queiroz. Tem mandado o Queiroz, vai lá e fala. Vai lá e fala. Vamos cortar na própria carne. Mas não manda. E essa história do Dias Toffoli é para proteger mesmo. É para não andar. É para bloquear e neutralizar qualquer ação aí de limpeza, né? Vamos limpar Brasil limpo, tudo mentira. Assume o poder, sai o rato gordo e entra o rato magro. O rato gordo é muito menos perigoso do que o rato magro. Porque o rato gordo já está entrando na fase da inapetência, da obesidade. E o rato magro está com fome. Então, o governo é isso aqui. É isso aqui. O que vai mudar? A história. Vai passando. A perfeição do regime, né? Da democracia. Vai acontecendo, vai mudando. Pode ir mudando. O povo vai mudando. Mudando. O povo. Agora, o povo muda com conhecimento. No oba-oba, geralmente muda para pior. Muda sempre para colocar um aventureiro. Muda sempre para mostrar um cara que faz um discurso agradável, palatável. Mesmo que na prática ele não cometa nada daquilo que ele promete. Então é isso. Tá falado? Então até o próximo programa e tchau, Pica-Pau.